Havia uma vez um jovem chamado Lucas, que vivia em uma vila cercada por campos verdes e montanhas. Desde criança, ele se destacava pelo seu talento em moldar o barro, uma tradição que havia sido passada por gerações em sua família. Mas Lucas não queria ser apenas um oleiro comum. Ele sonhava em criar esculturas que falassem ao coração das pessoas. Obras que atraíssem visitantes de terras distantes e que pudessem inspirar aqueles que as vissem. Seu maior desejo era deixar uma marca no mundo, ser lembrado como alguém que transformava barro em beleza e esperança. Com o tempo, ele se dedicou completamente a aprimorar suas habilidades. Trabalhava de sol a sol, moldando argila e experimentando novos formatos, estilos e técnicas. Seu objetivo era claro, e ele estava disposto a se esforçar ao máximo para alcançá-lo. No entanto, a vila onde morava era pequena, e muitos dos aldeões viam suas aspirações como um capricho. Diziam a Lucas que ele deveria se contentar com o que tinha, que sua ambição era imprudente e que ele não precisava de grandes sonhos. Essas palavras pesavam sobre ele, mas apesar das dúvidas e críticas, Lucas mantinha seu desejo aceso, tentando não desanimar. Em uma manhã ensolarada, enquanto procurava um tipo especial de argila em um terreno afastado, Lucas, distraído com seus pensamentos, pisou em falso e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele tentou se segurar em algo, mas era tarde demais, estava caindo. Em poucos segundos, ele se viu no fundo de um poço estreito e escuro, o ar denso e úmido. Ele gritou por socorro, mas estava longe da vila e o som de sua voz se perdeu no vazio ao redor. O poço era profundo, as paredes escorregadias e, ao olhar para cima, Lucas viu apenas um pequeno círculo de luz. Os primeiros minutos foram tomados pelo pânico. Ele gritou, chamou por ajuda, se agitou tentando encontrar uma saída, mas o esforço apenas lhe trouxe arranhões e machucados. As horas se arrastaram, e à medida que a luz do dia desaparecia, o desespero foi crescendo em seu coração. Sentado no fundo do poço, com o corpo exausto e a voz rouca, ele começou a sentir o peso do isolamento. Pensou em tudo o que ainda queria fazer, em seus sonhos de ser um artista reconhecido, em suas obras inacabadas, e uma tristeza profunda tomou conta dele. Talvez o destino estivesse lhe mostrando que seus sonhos eram grandes demais, que ele deveria ter ouvido os conselhos e desistido. Mas, no fundo daquele poço, em meio ao desânimo, Lucas começou a se lembrar das palavras que sua mãe sempre lhe dizia. Assim como o barro é moldado pelo fogo, nós somos moldados pelos desafios. Inspirado por essa lembrança, ele decidiu que não iria desistir. Afinal, ele sempre acreditou que era possível transformar algo sem valor em algo extraordinário, e aquele era seu maior teste. Lucas começou a explorar o fundo do poço, procurando algo que pudesse usar. Ele encontrou algumas pedras soltas e um punhado de raízes que despontavam das paredes. Foi então que teve uma ideia. Com paciência e cuidado, ele começou a empilhar as pedras, formando degraus improvisados que poderiam ajudá-lo a alcançar a superfície. Cada pedra que ele posicionava era um esforço enorme, pois o peso e a umidade das paredes dificultavam o trabalho. Mas Lucas se recusava a parar. No entanto, o caminho não era fácil. Muitas vezes as pedras escorregavam e ele se via de volta ao chão, com arranhões e hematomas espalhados pelo corpo. Cada queda trazia consigo um pensamento de desistência, mas Lucas usava sua frustração como combustível. Se eu parar agora, tudo o que sonhei será em vão, ele pensava. E foi assim, entre tentativas e fracassos, que ele continuou. Após horas de esforço, Lucas alcançou um ponto onde pôde agarrar-se a uma raiz mais forte, a última ajuda que precisava para finalmente sair do poço. Ao puxar-se para fora, respirou o ar fresco, sentindo a luz do amanhecer tocar seu rosto, e agradeceu em silêncio. Estava exausto,
sujo e dolorido. Mas aquele era o momento mais vitorioso de sua vida. Sentiu que aquela experiência tinha sido muito mais do que um simples acidente. Ele havia enfrentado seus medos, superado as limitações do corpo e da mente e, acima de tudo, descoberto a força que sempre esteve dentro dele. Ao retornar à vila, Lucas não era mais o mesmo. Ele continuou a criar suas esculturas, mas agora seu trabalho tinha um novo significado. Ele começou a esculpir figuras que narravam sua história de superação, que transmitiam a mensagem de que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um caminho para aqueles que não desistem. Cada escultura refletia a força da esperança e a resistência diante das adversidades. Com o tempo, as pessoas da vila passaram a enxergar Lucas de uma nova forma. Aqueles que antes o desacreditavam, agora buscavam suas obras como fonte de inspiração. E até mesmo pessoas de terras distantes vinham conhecer o oleiro que criava esculturas que falavam de coragem e resiliência. Lucas havia finalmente alcançado o que sempre sonhou, mas de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Ele entendeu que, assim como o barro é moldado pelo fogo, as adversidades moldaram a pessoa que ele havia se tornado. A história de Lucas se espalhou, e ele passou a ser conhecido como o oleiro do poço profundo, aquele que, ao enfrentar seus próprios medos, encontrou a força para alcançar seus sonhos.